1 Samuel capítulo 13, versículo de número 13 e o versículo de número 14. O segundo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Também, olha como que vai ficar fácil para você memorizar isto. E o versículo de número 21 e 22, tá bom? E eu vou ler, baseado aqui, para falar para vocês do Salmo de número 51, que Deus encontrou um homem segundo o seu coração. E o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Leia o texto de 1 Samuel. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo de número 21 e 22, depois de pedir um rei, Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha só, irmãos, os Salmos de número 51, nós temos a palavra daqui do cântico de Davi, Salmos de número 51, não está nem marcadinho aqui na minha Bíblia, mas eu vou abrir e vou ler com vocês. E está escrito, eu quero ler o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Bem, nós, para procurarmos entender um homem segundo o coração de Deus, e eu já coloquei alguns pontos para vocês, que não é aquele que não tenha pecado, daquele que não tenha falha. Porque, segundo o texto lido, um homem aqui escolhido por Deus, segundo o seu coração, conforme o seu coração, foi Davi. É um exemplo disso. E Davi, vocês sabem que ele errou, ele falhou, porém, era um homem escolhido pelo Senhor. Deus o havia chamado. Em contrapartida, nós temos aqui, antes dele, Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul, conforme li também em Atos dos Apóstolos, ele reinou aqui em Israel 40 anos. E nesses 40 anos do reinado de Saul, esse era o verdadeiro rei que Deus daria para o povo? Não. Esse aqui foi levantado por um espaço de tempo, até que nascesse então Davi, e ele fosse criado, educado, e no momento oportuno Deus fosse até onde ele estava, e onde ele estava, lá atrás das ovelhas, Deus o separasse para si, o ungisse e dissesse a ele: a partir de agora, tu és ungido, tu és rei em Israel. Então vocês vão perceber que existe um espaço de tempo aqui. Agora, olha as características desse homem chamado Saul. Quando chega um momento oportuno de Deus na vida desse homem, Deus então determina que esse aqui viesse a aniquilar, exterminar os amalequitas.
o rei de Amaleque, da qual Deus havia dito lá no livro de Josué, e falou para Josué: escreve no livro que eu hei de riscar da face da terra a memória de Amaleque, porquanto aquele grupo estava pelejando contra o povo de Deus no deserto, e eles saqueavam os mais cansados, aqueles que ficavam na retaguarda, e eles, além de saquear, ainda matavam ainda. E naquela ocasião Josué batalhou contra eles, e Josué os venceu naquela batalha, os venceu naquela guerra, e Deus falou: Josué, escreve no livro que eu vou exterminar. E quando chega lá na frente, na época já dos reis de Israel, e Saul tem a oportunidade dada por Deus de cumprir com aquela palavra. Mas, quando então ele vai cumprir isso, ele não consegue obedecer a Deus na íntegra. Ele reserva ainda, o rei preserva, ele preserva lá os melhores de ovelhas e gados para sacrificar a Deus. Qual que era a vontade do Senhor? A vontade de Deus, a determinação de Deus, é que aquilo tudo fosse exterminado. Estava registrado, estava escrito. E Deus coloca a missão para Saul cumprir, e esse homem não tem condição de cumprir com a vontade de Deus. Não cumpre, ele desobedece. E o texto que nós lemos aqui, Deus disse por meio de Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Então veja, Saul não era um tipo de homem que vivia pecando no meio das outras nações, se misturando com as outras nações. Não, vivia na presença de Deus. Todavia, o seu coração não era reto para com Deus. Ele não conseguia cumprir com aquilo que Deus mandava fazer. Então a lição primeira que fica para nós nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã: você quer ser favorecido por Deus? Você quer realmente que a palavra que nós profetizamos aqui seja real e seja verdadeiro na tua vida? Que realmente algo novo de Deus venha a ocorrer na caminhada durante essa semana? Pois bem, procure saber qual é a vontade de Deus. Procure entender o propósito de Deus na tua vida. Onde você está congregando, o lugar em que Deus tem te colocado, você realmente está nesse lugar e tem estado tranquilo no lugar onde Deus tem te posto, e o que Deus tem pedido para você, você tem feito? Ou você tem desobedecido a Deus e andado por outros caminhos, pensado em outras coisas, realizando coisas diferentes daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida? Você está quebrando a cara. Você está perdendo o teu tempo. O tempo está indo embora. A nossa idade está se indo, irmãos. E olha como o ano está acelerado. Olha como o tempo está acelerado. Nós não podemos perder tempo com coisas dessa vida, com coisas dessa terra, gastando nossas energias e o nosso tempo em coisas que Deus não mandou fazer. Preste atenção. Até quando que você vai ficar desobedecendo a Deus? Até quando que você vai ficar endurecendo o coração do Senhor, dando ouvido até homens que fazem pressão sobre você, homens que estão falando: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo? Não é homem que tem que controlar o teu caminho, não é homem que tem que controlar o teu pensamento, não são os compromissos dessa terra que vão te controlar. Quem tem que ordenar os nossos caminhos é Deus. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus. Lembre-se de Mateus 6,33, pelo amor de Deus. Pare de perder tempo, pare de perder saúde. Vocês estão perdendo saúde com tanta aflição, com tanto cansaço, com tanta fadiga, sendo que o Senhor quer abençoar, o Senhor quer te fazer prosperar. A hora que se entregar a Deus definitivamente, o que você não conseguiu em 10 anos de fadiga, de sobrecarregado, Deus vai fazer para você na semana. Deus muda a história e o cativeiro, mas precisamos obedecer à voz de Deus. Para ser um homem segundo o coração de Deus, tem que ter obediência, submissão àquilo que Ele está nos mandando fazer. E muitas das vezes é contrário mesmo ao nosso desejo.
Por que é contrário ao nosso desejo? Nós estamos pegados a essa terra. Nós não queremos nos alinhar com Deus. A partir do momento que se alinha com Deus, as coisas começam a ficar mais fáceis. E aí eu passo a ter vontade, a minha vontade é a de Deus, é a de Deus em mim, então agora estamos alinhados. E esse homem aqui chamado Saul não teve condição disso. Então a palavra de Deus foi para ele o seguinte: você não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Olha como que Deus ele age. E ele age assim porque ele não conhece a pessoa, ele conhece. Deus conhece o nosso interior, nosso sentar, levantar, enquanto estamos dormindo, Deus está vendo, conhece a entrada e saída. Deus conhece tudo, mas Deus está mostrando para o homem: olha a tua falha onde está. Olha onde está o teu erro. Olha onde você está desobedecendo. Você não está guardando o mandamento do Senhor. Eu me separei desse mundo, mas que adianta você se separar do mundo e você não obedecer a Deus naquilo que Deus está mandando você fazer? Até quando vai com esse endurecimento do coração? Até chegar a esse ponto que Deus tem o seu limite. Pois é, você sabe até quando que Deus vai ter paciência? Até quando vai a longanimidade de Deus? Se Deus está mandando você mudar de direção, mude. Se Deus está mandando você mudar de lugar, mude. Se Deus está mandando você ficar, fique. Não tenha desejo de sair da onde Deus tem te colocado. Ande conforme a orientação de Deus para a tua vida. Deus tem o melhor e esse homem não teve condição de tal. E por isso, naquele momento em que Deus colocou aquela oportunidade para ele, e ele ali ia ter então confirmado em toda a sua geração o reino, acontece que esse homem não tem condição para tal. Ele não é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus pode ser um religioso perfeito, mas não adianta que não vai conseguir fazer a vontade de Deus nos detalhes. Não consegue fazer nas mínimas coisas a vontade do Senhor. Em contrapartida, agora Deus fala: achei um homem segundo o meu coração. O Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E então Samuel vai, orientado por Deus, atrás de Davi. E quando chega na casa de Davi, Jessé coloca os seus filhos diante dele. E quando ele bate o olho em um dos primeiros filhos fortes, já estavam ali servindo no exército, como por exemplo Abinadab. E ele então olha para aquele moço e diz: aí realmente está o rei de Israel, o escolhido do Senhor. Mas o Espírito de Deus fala ao seu coração: este não é. Eu não tenho escolhido este. E passam todos os filhos de Jessé. Não escolhi nenhum deste. Você está olhando segundo a aparência humana, segundo o seu coração, segundo a tua visão. Eu não vejo dessa forma, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. E então Jessé pergunta para Jessé: cadê os mancebos? Todos estão aqui, acabaram? Não, tem o menor. Está lá por detrás das ovelhas. Então manda chamar, que nós não vamos sentar à mesa enquanto este não chegar. E quando ele aparece ali, Samuel olha para Davi. O Espírito de Deus fala: é este, pode ungir. Aquele que menos se esperava, de quem menos se esperava, o menor da casa. Aquele que estava lá no meio das ovelhas, lá no campo, lá no deserto, lá nos montes, lá no vale, cantando, salmodiando ao Senhor sozinho, ninguém via. Pode ninguém ver. O importante, meus queridos irmãos, é que Deus nos veja. Que nós não venhamos fazer nada para que os outros venham aprovar, para que os outros venham nos aplaudir. Está cheio de gente aí por causa de pressão dos homens fazendo muita coisa contrária à vontade de Deus. Porque os homens estão forçando. Está na hora de você mudar de direção.
e passar a obedecer a Deus. Vão te reprovar, vão te caluniar, vão dizer mal contra você, vão dizer que você é doido, que você é doida, que você é louco, que você é louca. O que você está fazendo é doidice. Não tem problema. Eu desobedeço os homens, mas obedeço a voz de Deus. Eu sacrifico as coisas terrenas, mas eu granjeio no reino de Deus coisas que são eternas. E naquele momento Davi foi ungido, um homem segundo o coração de Deus. E vocês conhecem muito bem a história de Davi. Como que foi uma história na parte humana, bem conturbada, principalmente nesse ponto do Salmo 51. Mas um homem segundo o coração de Deus é sustentado por Deus. Não é ele que se sustenta, não são os homens que os sustentam, não. Quem o sustenta é Deus. Deus, ele é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. E mesmo nas horas mais difíceis da nossa jornada, que nós pensamos que não vai dar mais, o Senhor estende as suas mãos e Ele nos restaura, Ele nos coloca de pé e Ele nos ajuda novamente. Quem é segundo o coração de Deus? Tem um desejo, como Davi expressou aqui no Salmo de número 51. Eu falhei, eu errei, Senhor, mas eu reconheço o meu erro. Cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Saul, quando foi rejeitado, ele não queria que Samuel fosse embora, mas que voltasse com ele para que ele fosse honrado diante dos anciãos. Estava preocupado em ser honrado diante de homens. Davi aqui, quando Deus aponta para ele o seu pecado terrível que havia cometido, ele não está preocupado com o seu trono, com a sua posição, com os conselheiros que tinha. Não mandou Natã voltar com ele para honrá-lo diante dos seus conselheiros. Não, ele vai se lançar na presença de Deus e no pó, na cinza, diz para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Este é um homem segundo o coração de Deus. Que nós, nesse dia, comecemos o dia, comecemos a semana, buscando andar na presença dele, buscando entender o propósito dele para a nossa vida. E ao entender o chamado e a vocação que Deus tem para cada um de nós, venhamos nos entregar e cumprir a missão que Deus tem para nós. Por mais simples que seja, cumpra a missão, cumpra com querer, cumpra com a vontade de Deus, pois assim você vai estar demonstrando que você é um homem, você, minha irmã, é uma mulher segundo o coração de Deus, aquele que obedece, aquele que se submete, aquele que sujeita e aquele que vai conforme a vontade do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus.